Vamos lá, voltando ao nosso treinamento sobre scanner, né? Na telinha ainda ali de ajustes, né? Vamos entender um pouquinho mais sobre essa sigla, ó, BLM. O que é o BLM do carro, pessoal? No scanner se vê muito isso, tá? BLM, tá? Ou adaptação de mistura, tá? Geralmente é em passos, vai até 128 passos, tá? Então, o que é o BLM? São os blocos de leituras de memórias, ou seja, são os dados indicativos de mudanças e adaptações que a ECU faz para melhorar o funcionamento do motor, seja pelo combustível ou desgaste do motor, desgaste de peças e por aí vai. Funciona como? Vamos imaginar um sensor de oxigênio, vai, sonda lambda. A sonda lambda, ela não tem a tendência normal e natural de variar o sinal de resposta entre 0,1 e 0,9 volts, ou de 0 a 1 volt, que seja, vai, de 0,1 a 0,9, tá? Vocês concordam comigo que 0,5 seria o ideal? Meio volt seria o ideal, tá? É mais ou menos como a macarronada da mama de domingo, tá? Eu, família italiana, adoramos comer macarrão de domingo. Pois bem, minha mãe faz o macarrão caseiro, aquele de casa mesmo, que faz a massa, o molho, legal. Quando, né, meu pai dá a primeira garfada no macarrão, o italiano vai comer o macarrão, né? Ele nunca fala, ó, tá melhor, tá pior. Sempre fala que tá bom. Tá bom. Para poder sempre melhorar, né? Claro, o sinal do sensor de oxigênio, comparando aí, né, com tá bom, melhorar, piorar, não pode dizer que tá meio volt pro módulo. Ou tá ruim, ou tá bom. Mas vocês concordam que se meio volt seria o ideal, mas sempre tem que estar oscilando, né, entre bom e ruim, 0,1 e 0,9 não está na distância extrema. Se eu baixar isso para 0,2 a 0,8, está mais centralizado. Se eu baixar isso para 0,3, 0,7, está mais centralizado. Ó. A variação que estava aqui, ó, ficou menor. E se eu trouxer isso para 0,4, 0,6, caramba, ficou encaixado. Ficou melhor ainda. Então, esses BLM são o quê? São alterações que o módulo faz e vai fazer uma contagem, tá, de passos, ou seja, vai mudando a injeção ou a ignição, para nesse caso, por exemplo, né, da sonda lambda, trazer a variação, que é 0,1 a 0,9, aqui, ó, mais centralizada, 0,4 a 0,6. Mas não é só a sonda lambda que tem o BLM, tá? Não é só o sensor de oxigênio, não. Tá? É o que mais? Atuador de marcha lenta, corpo eletrônico. O módulo vai aprendendo isso. Pessoal, quanto motor de passo você já tirou do corpo borboleta? Cheio de sujeira. Borboleta eletrônica cheia de sujeira. E o carro funcionava bem. Porque o módulo ia alterando o mapeamento. E quando eu faço o reset, eu zero isso. Ou seja, eu apago esse BLM e ele vai aprendendo de novo. Entenderam isso? É como se fosse uma espécie de parafuso eletrônico lá no módulo, que permite correções e permite melhorias, né, no funcionamento do motor. É por isso que carro com injeção eletrônica, ainda mais esses que têm esses parâmetros adaptativos, pessoal, mesmo estando com vela gasta, filtro de ar sujo, bico já bem sujo, corpo de borboleta imundo, o carro não para. Mal e mal ele falha.
em vez de fazer manutenção com 30, 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros, vai fazer manutenção com 40 mil quilômetros. Por quê? O módulo vai se adaptando. Aí o carro não dá aquela engasgada, não aumenta o consumo, mas não absurdamente. E o cliente vai empurrando com a barriga, vai empurrando, porque esse BLM, bloco de leitura de memórias, é um parâmetro de adaptação do sistema e corrige muita coisa realmente, tá? Então, estão lembrados? Ao fazer reset, eu apago esses BLMs também. São os aprendizados, tá? Ó, quando entramos com o scanner no sistema, tela principal do scanner, pessoal, olhem quantos botões possíveis nós temos, ó. Código de defeitos, que é a memória, já vimos. Leituras dos sinais em geral, tá? É só um adendo legal, tá? Quando se fala em leituras, pessoal, você vê ali o valor que o módulo está já trabalhando nele, hein? Não é o valor específico da peça, né, que está chegando para o módulo, não, hein? Cuidado com isso, tá? Digo isso porque muitos carros estão com a sonda lambda travada, sem resposta nenhuma, e você olha no scanner, ela está trabalhando. Não, já é uma correção que o módulo está fazendo. Análise gráfica, ou seja, é ver essa leitura dentro de um gráfico colocado pelo fabricante do scanner, não é a ECU, hein? Então, análise gráfica não é algo 100% confiável, hein? Cuidado, hein? Ah, eu peguei tal sensor, está fora da análise gráfica, pode trocar. Quem dá os parâmetros mínimo e máximo da análise gráfica não é o módulo do carro, é o fabricante do scanner, hein? Então, não é 100% confiável. Função atuadores, já vimos, né? E ali as duas últimas, ó, ajuste e programação. Tá? Então, são vários botões que temos no scanner. Então, observe que as funções atuadores, ajustes e programação aparecem separados. Ou seja, são funções distintas que devemos entender e executar quando necessário. Vamos lá, alguns exemplos, ó. Ajuste de combustível. Ah, então é um carro flex aí, ó. Ó, eu vou clicar no item número 5. Estão vendo a setinha vermelha, ó? Ajuste. Então, essa é a tela de ajuste do combustível. Olha como no scanner engana um pouco, né? Às vezes, a nomenclatura. Programação, vou programar o combustível. Não, eu vou ajustar o combustível. Tá vendo como que é diferente? Aliás, muitas vezes a função reset ou do módulo, do BLM ou do corpo borboleta está dentro da função atuadores. Atenção, hein? Vou repetir, hein? Muitas vezes o reset, tanto dos blocos de memória, como do corpo eletrônico ou do motor de passo, está na função atuadores, hein? Atenção, hein? Tá? Bom, vamos aqui esse botão ajuste, né? Que é o ajuste de combustível. Vamos lá na tela para vocês verem. Nessa função é possível, né, em alguns sistemas flex, né, mudar a relação AF para álcool ou para gasolina. Ou ainda o modo forçado, que é o famoso meio a meio, tá? Agora, uma outra dica. Atenção, em alguns sistemas a apresentação não é em relação, é em porcentagem, né? Já falamos aqui no MEC, vamos falar de novo. Relação AF para álcool, o AF é em torno de 9 por 1. 9 partes de oxigênio para 1 de álcool. Relação AF para gasolina, é mais pobre a mistura da gasolina. A relação é 13,2 por 1. Ou seja,
13,2 partes de ar para 1 de gasolina. Tá? É mais pobre. A mistura do álcool é mais rica. Em alguns casos, principalmente em linha GM, temos apresentação em porcentagem de álcool. Se você pega no scanner, tá? Vai dizer assim, ó, mistura 100%. Você está dizendo que é 100%, é porque só tem álcool ali dentro. Só tem álcool. E como eu vou saber quando é gasolina? Mistura 20%. Ué, peraí, Scopino, eu não entendi. Se álcool é 100, por que gasolina não é 0, então? Ó, raciocinar de novo. Se o álcool é 100% álcool, obviamente, quando tiver só com gasolina, vai ter 20% de álcool. Por quê? A gasolina no Brasil não tem 20% de álcool anidro? Ó, captaram a mensagem? Então não vai dizer 100% é álcool, 0% é na gasolina. Porque nossa gasolina já tem 20% de álcool. Então, a mistura, quando tiver 100% de gasolina no tanque, vai aparecer o que no scanner? 20%. Porque toda a gasolina brasileira tem 20% de álcool anidro. Entenderam? Então, a porcentagem pode ser também aí um fator que apareça no scanner. Tá? Vamos falar um pouquinho de programação. Programação. Se usa também esse termo programação na hora que a gente vai fazer o quê? O casamento de algumas ECUs, né? De alguns módulos, tá? É que se usa a palavra programação em muitos fabricantes de scanner. Particularmente, eu usaria codificação. Opa, eu vou codificar, né? Eu vou apresentar um módulo para o sistema. Então, também uma outra opção que tem no scanner. Programação. Nesse exemplo, ó, temos 2 páginas de programação. Estão vendo ali em cima? Ó, programação 2 pontos. 1/2. Temos a 2/2 também. A 1, ECU do motor. O que eu vou fazer nessa programação? Né? Vou usar a palavra melhor, né? Codificação. Como o próprio nome diz, né? Nessa função do scanner, nessa opção é feita a programação de algo, como por exemplo, a troca da ECU, sistema imobilizador, tá? Nessa função é programada e adaptada a ECU ao sistema do veículo, ou o imobilizador, ou rede CAN, tá? Por quê? Em muitos sistemas hoje, pessoal, o imobilizador está separado. Ou seja, você apresenta a ECU da injeção ao imobilizador. Tá? O imobilizador não está na ECU, está separado. Mas também temos os que estão juntos, tá? Com toda certeza. O que mais nós fazemos nessa tela de programação, né? Que eu chamaria de codificação. Código VIN. O que é o código VIN? O que é o código VIN? É parte do número, letras do chassis do carro, né? Então vamos lá, ó. Nessa segunda tela da programação, pode ser cadastrado e gravado o número do chassis do veículo na ECU da injeção. Assim fica compartilhada a informação de todas as ECUs que o veículo foi programado. Tá ok? Bom, temos algumas telas específicas e especiais. Estão lembrados lá do BLM, do bloco de leitura de memória? Pois bem, na linha Volkswagen, nós temos isso chamado como regulação. Ou seja, aquele reset do bloco de leitura de memórias, ele é feito não numa tela geral no scanner, numa tela específica de regulação. Então aí temos os principais sistemas da linha Volkswagen, tá? Que tem o código de regulação.
ou código de ajuste básico, também é assim chamado. Ó, sistema 1AVB, 1AVP é o código 098. Sistema digifante do Golf 001. 4LV, sistema Marelli 060. 1AVS 001. 592, né, que é o sistema Bosch 046. Pessoal, usando a tela do scanner, chamada regulação ou ajuste básico, eu vou fazer o reset. Prestem atenção. Apagar memória que aparece no scanner é memória de defeitos, não é memória de aprendizado. Captaram bem isso? A função apagar memória no scanner é memória de defeitos. A função regulação ou ajuste básico é a memória de aprendizado. Entenderam bem a diferença? São coisas bem distintas, tá? Temos mais uma tela aqui, ó, muito interessante, né? Também usado na linha Volkswagen, tá? Quando se usa, né, o padrão original Volkswagen de ferramenta, que usa muito a sigla VAG, né, para toda a ferramenta Volkswagen, na linha de scanner, nós escolhemos canais, tá? E leituras que queremos fazer. Por exemplo, canal 01 e leitura, né, a posição 01 é a temperatura do motor. Posição 2, carga do motor e por aí vai. Ou seja, é uma forma um pouco diferente de se entender e fazer atuar, tá? Mas a maior parte dos scanners, né, nacionais tem essa possibilidade de entrar, tá, num modo chamado modo VAG. VAG é o scanner original, né? Mas os scanners, né, que nós temos no dia a dia da oficina, né, os scanners mais genéricos, eles geralmente têm esse modo VAG. Só que a forma de trabalhar com ele é bem diferente. Ele trabalha em canais e em leituras, tá? Em canais e em funções, ok? Mais uma vez, aquela telinha mostrando os pinos do conector OBD para vocês. Ah, e guardei aqui uma foto diferente aqui para vocês, ó. Ó. Lembram da Mercedes que eu mostrei no começo da aula, né? Ao selecionar a Mercedes, tá? Aquela C280 pela codificação, ó, adaptador solicitado. Apareceu na tela do scanner, ó, o desenho do scanner, o adaptador e aquele conector redondo, né? Cheio de pininhos, né? Ou seja, para aquele carro é necessário esse conector e um adaptador no meio do caminho. Senão, não vai ter comunicação. Belezinha? Vamos a mais uma dica. Na linha Volkswagen temos as definições dos blocos de valores que podem ser analisados via scanner que compartilham a plataforma do VAG. Não adianta decorar a tabela do VAG. Tem que seguir a tabela. Cobre do fabricante do seu scanner, a tabela do VAG, as codificações. Se ele vendeu o scanner para você, ele tem que te dar a informação também. Belezinha? Perguntinha da nossa aula. Explorar a utilização do scanner é uma atividade diária? É ou não é? É, né? Sim. Devemos sempre explorar ao máximo essa importante, cara, mais rentável ferramenta de diagnose e reparos no nosso dia a dia. Pessoal, o scanner auxilia muito. Você ganha tempo. Só que não é porque você ganha tempo que você não vai cobrar. Entenderam bem isso? Se o scanner é para você ganhar tempo, tá? Não é porque você ganha tempo que você não vai cobrar. Tá? Pode pensar bem assim, ó. Uma comparação na oficina. Ah, se eu troco a embreagem de um carro em 4 horas no chão, usando macaco, cavaletes, no elevador, tá? Com pneumática, eu posso fazer esse serviço em 3 horas. Ah, eu vou cobrar 3 horas?
em vez de 4? Não, eu vou continuar cobrando as 4 horas, mas vou fazer o serviço em 3. Por quê? Porque eu tenho ferramentas, eu tenho investimento, tem que ter o ar comprimido para pneumático, o elevador e tudo mais. As ferramentas te dão o quê? Produtividade. Não confundam com não cobrar o serviço. Captar essa ideia, essa mensagem, belezinha? Muito bem. Alunos do MEC, vamos lá ao nosso plantão de dúvidas. Perguntinha. Uma pergunta bem interessante do Luiz Carlos da Silva. Professor, como agir quando o cliente quer colocar preço no serviço realizado? Vamos dizer que eu não tenho esse problema. Claro que também tenho no dia a dia da oficina. É explicar o que é necessário para arrumar o carro, quantas horas de treinamento, quantas aulas você assiste, aula online, aula, né, à distância, em vez de estar com a sua família, vendo futebol, vendo novela, descansando. Quanto tempo é investido? Quanto custa o equipamento? Tá? E, sem dúvida nenhuma, pode comparar com o médico. Sim, o médico não tem que estudar, não tem que comprar equipamento, ou trabalhar num laboratório, num hospital que tem equipamento. É algo parecido, tá? É algo parecido. Por que o médico é tão valorizado, né? E o mecânico, o reparador, nem tanto? Tem que ser valorizado. É muito treinamento que tem que ter. Tem que ser muito profissional. Ok? Marcelo Reinaldo de Godoy. Professor, hoje em dia o reparador, ao trabalhar com câmbios robotizados, se torna indispensável o uso dos aparelhos para programação e aprendizado das marchas. Alguns veículos diesel eletrônico também têm programação, como Hilux, Ducati, etc. É verdade, Marcelo. Trocou a embreagem de algum veículo que tem o câmbio, né, automatizado, né, que é a embreagem normal, platô, disco e rolamento, ou platô, disco e atuador, tem que avisar o módulo do câmbio. Ou seja, tem que entrar com o scanner e mudar, né, o valor de trabalho dele. Sozinho ele não muda. Então, só com scanner e habilitado ainda, né? O nosso mercado está muito fraco disso, tá, pessoal? Está muito fraco na questão de câmbios robotizados. Danilo da McCar. É possível hoje em dia ter uma oficina sem ter scanner, já que ele serve para vários carros e é essencial? É possível sim, né? Depende, lógico, do fluxo de carros que você tem no dia a dia da oficina, né? Mas cada vez está se tornando mais essencial o uso do scanner. Juliano Ferreira de Freitas. Hoje aconteceu na oficina um seguinte problema. Uno 1.0 Marelli G7, lâmpada de anomalia acesa, tá? E o carro funcionava normal. Ao capturar falhas com o scanner, não tinha nenhuma memória. Tentamos apagar, também não apagou. Só resolveu o defeito após desligar a bateria e o módulo por alguns minutos. Isso pode ocorrer. Sim, tá? Pode ocorrer. Mas o defeito não está no scanner, tá? Está na ECU, tá? Algo que foi captado, mas também não reconhecido. Ou campo magnético, ou energia estática. Algo na ECU que está errado. Por isso que ao desligar a bateria, você desligou o computador. Sabe quando você vai ligar o computador aí na oficina, né, em casa, e trava? Sabem disso? Mexe no mouse, não funciona, nada funciona. O que você faz? Arranca da tomada. Conhece essa expressão? Você vai lá e arranca da tomada, conecta de novo, liga, volta tudo normal. É um computador, não é? O módulo da injeção tem hora que também tem que arranca da tomada, né? Desliga a bateria, que volta a funcionar, tá? É bem isso mesmo, tá? Mais uma perguntinha aqui do João Francisco de Souza. Qual veículo, né, em qual ajuste é feito o atuador e com qual scanner? Bom, é o scanner, tá? Vai ter a função. Independente da marca, vai ter a função. A habilitação do scanner, quem dá é a ECU, ou seja, é o próprio carro.
hoje, na atualidade, a maioria dos módulos permitem acesso a muita coisa. A ajustes, a programações, a resets. Tem que explorar. Pessoal, é pegar o scanner e entrar em todos os botões, ver todas as leituras. Você começa a descobrir coisas que não via antes. Preste atenção, ok? Então ser curioso e utilizar a ferramenta para ser um profissional cada vez mais completo. Belezinha? Um abraço a todos. Até a próxima aula. Semana que vem iniciamos um novo tema, torques de cabeçote. Um grande abraço e até a próxima aula. O mundo viveu, nestes últimos 50 anos, as mais profundas e significativas transformações, jamais vistas em todas as áreas do conhecimento e do comportamento. A Fran, de olho no presente e no futuro, mais uma vez está na frente, disponibilizando para o mercado brasileiro a linha de filtros de ar Confortair. Nas cidades e mesmo no campo, existem elementos nocivos à saúde das pessoas. E dentro de um veículo, estes elementos podem atingir altos níveis de concentração. Preocupada em proporcionar melhor qualidade de vida e bem-estar aos motoristas e passageiros, a Fran, pesquisando filtros de ar de cabine, determinou que a função do meio filtrante é remover a maior quantidade de contaminantes, sem restringir o fluxo de ar. Quanto maior for a eficiência do meio filtrante, maior será sua vida útil. Os filtros de cabine são apresentados em dois tipos, comum e combinado. O filtro comum é construído em fibra eletrostaticamente carregada, que tem por função reter a passagem de partículas contaminantes para o interior do veículo. O filtro combinado, além da fibra eletrostaticamente carregada, é construído com uma camada de carvão ativado, que tem por função impedir a passagem de odores para o interior do veículo, melhorando o conforto e bem-estar. Como nos demais filtros automotivos, a perfeita eficiência do filtro de cabine depende da adequada manutenção e de sua troca, no tempo certo e na forma correta. Vejamos alguns exemplos. Volkswagen Passat. Com o compartimento do motor aberto, solte o parafuso da grade de ventilação. Levante a tampa do compartimento do filtro e retire-o. Retire o filtro cuidadosamente e substitua por um filtro Fran, verificando sempre a posição correta da instalação indicada no corpo do filtro. Para a montagem, siga o procedimento inverso. Os filtros de ar para a cabine Confortair protegem a saúde de motoristas e passageiros. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas com o nosso departamento de assistência técnica. Recomende a troca no tempo certo e garanta a eles o prazer de dirigir com muito mais conforto e bem-estar. Francamente, filtro é Fran.